Oi, professor, tudo bem? Vou aqui fazer um bagulho da retomada do vídeo, certo? Peraí. Tá certo. A primeira pergunta é: complete a tabela a seguir com a distribuição eletrônica. Deixa eu botar aqui para mais fácil. Com a distribuição eletrônica dos elementos potássio, cálcio, enxofre e cloro, segundo o diafragma de Linus Pauling. Ao lado. Depois indique o período e o grupo em que cada elemento se encontra na tabela periódica. Tá certo. Ixi, meu alarme aqui. Foi mal, desculpa. Eu quero pedir desculpa que eu não acabei colocando o diafragma. Pensei que não precisava, mas pelo visto precisa. Então a primeira desculpa que eu peço. Certo. A distribuição eletrônica, o que é, primeiramente? A distribuição eletrônica é a forma em que os elétrons ficam organizados dentro de um átomo, se eu não me engano é no núcleo. Núcleo não, é em volta, né? É, em volta. Como que eu posso dizer? Sobre a distribuição eletrônica. Tá certo, a distribuição eletrônica é ao redor, né, no caso. Tá, é a forma que fica entre as camadas, certo? As camadas geralmente são K, L, M e N. E os subníveis, que serão quantidades por camadas, são S, P, D e F. Certo? Beleza. Lembrei tudinho agora. Tá. E a distribuição eletrônica é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3PC, 6 no caso, e 341. O potássio tem 4 períodos e faz parte dos grupos dos metais alcalinos. O cálcio, 1S2, tá. Também tem 4 períodos e faz parte dos metais terrosos. O enxofre tem 3 períodos e faz parte dos calcogênios, alguma coisa assim. E o cloro tem 3 períodos e faz dos autogênio, alguma coisa assim. Desculpa, eu não sei ler muito bem essas porra. Tá certo, agora é como que eu explicaria isso, certo? Desculpa, professor, batida aqui, que tem criança aqui, no caso. A distribuição mostra os níveis dos núcleos, né, no caso, ó. E o grupo dos elementos, que isso indica sobre a propriedade química dos períodos, tá? Determinado. Então, como que isso funcionaria? Tá? Determinado período. E o número... Tá, e o número dos elétrons na camada valência, determinados grupos do bloco. Tem tipo 4 elétrons, S, período 4, e tem um elétron na camada de valência, que seria o primeiro grupo, certo? E agora vai ser a segunda pergunta, que é os íons, né? Analisando as camadas de valência da distribuição eletrônica e das questões anteriores, complete a tabela abaixo, tá? A tabela abaixo com os elementos, abaixo com os símbolos de íons estáveis de carga. Os íons, a distribuição para ficar seria o quê? O cálcio ele perde um E, no caso ele perde elétrons. Aí fica K positivo, fica normal, certo? Já o cálcio ele perde 2 no subnível 2. Então ele então deixa eu lembrar. Tá, lembrei. Ele vai ficar cálcio 2 positivo. É porque ele perdeu. O enxofre ele ganha 2 elétrons. Agora que eu lembrei aqui a abreviação que E é elétron. Desculpa, professor. Foi mal. Tá, então isso quer dizer que o enxofre ele perde 2 elétrons, ou seja, fica negativo. Já o cloro, ele também perde elétrons. Quer dizer, ele ganha, né, no caso, foi mal. Quando é positivo, ele ganha, quando é negativo, ele ganha, quando é positivo, ele perde, certo? E o cálcio fica, quer dizer, o cloro fica negativo, certo? Agora a B, né, que seria explicar. Os íons tendem à configuração do gás nobre mais próximo, tipo argônio com 18 elétrons.
metais que perdem e não há metais que não ganham para completar a camada de valência, né? Que fica negatividade dos metais, certo? Oi, professor, tudo bem? Aqui estou voltando para 3 porque meu celular, como o vídeo estava muito longo, o celular acabou tendo um superaquecimento. Certo, a 3 é a mesma pergunta. Com base na posição dos elementos, potássio, cálcio, enxofre e cloro na tabela periódica, vemos os raios e a propriedade explicando na observação em função dos períodos e dos grupos, certo? A primeira pergunta é o raio atômico. A da esquerda é menor e para a direita fica maior. Então, o menor é o cloro e enxofre, e os maiores são cálcio e potássio. No mesmo período da esquerda, o raio diminui, porque mais prótons, maior atração. E elétrons são, e quanto mais próximos, mais elétrons são puxados para dentro. Desse grupo, o raio aumenta. O nível de energia é extra. Assim, o período 3. Assim, dos períodos 3, que seriam cloro e enxofre. Ou seja, como eles têm menos períodos, eles não atraem tanto. Já os que são de períodos 4, como cálcio e potássio, têm uma atração maior. Mas como o cálcio faz parte do primeiro grupo, ele tem uma maior atração. O raio dele é maior. Certo. Energia de íon, certo. É o mesmo esquema, né? Da esquerda para menor, tá. Tá, bom. O potássio, como ele é um metal alcalino, ele tem menor energia ionizada. E como o cloro é um halogênio, ele tem maior energia ionizada, certo. Eletronegatividade. Tá. A eletronegatividade, que é o mesmo sistema, que é cálcio, quer dizer, potássio, cálcio, enxofre e cloro. É a mesma tendência das energias ionizadas, aumenta da esquerda para a direita, tá? Diminui de cima para baixo. O cloro é mais eletronegativo que entre os 4, tá certo? E vamos para a questão 4, tá? Explique a fórmula iônica de 4 compostos que podem ser formados a fio de ionizado, tá? Deixa eu tirar a capinha, professor, para evitar que o celular superaqueça. Tirei a capinha. Tá certo. Se você pensar que eu tô lendo só é porque eu fiz, como tá ruim de ler as respostas no caderno, eu prefiro fazer uma tabela no Word com as respostas. Se você quiser, eu até mando pra você, tá certo? Porque quando tô muito estressado, fiz com muito estresse essa atividade, aí a mão às vezes começa a tremer. Aí a letra saiu bem ruim no caso. Tá, explica a fórmula, tá certo. As fórmulas iônicas possíveis são K com cloro, que seria potássio e cloro, que é K potássio positivo mais cloro negativo, certo? 2 átomos de potássio com um de enxofre, que aí a conta é 2 átomos de potássio positivo mais 1 átomo de enxofre negativo, certo? Cálcio e cloro, que a conta é cálcio positivo mais 2 átomos de cloro negativo. E cálcio e enxofre, né, que é o KS, que seria cálcio positivo mais enxofre negativo. Tá. Os estados físicos e condutividade, tá, que é a B, né, no caso. As condições de ambientes sólidos cristalinos de alto ponto de fusão. O estado sólido não conduz eletricidade nesses coisas. Por quê? Porque como os átomos estão mais juntos na rede, os íons também estão mais fixos juntos com os átomos, é mais difícil de se passar a eletricidade, certo? A condutividade, no caso, né? E no estado líquidos, em solução aquosa, os íons ficam livres e conduzem a eletricidade. Certo? A quantidade depende da quantidade que os íons se movem, certo? Tá. A C, que seria a fórmula dos íons. Tá, nossa, tá muito ruim de ler. Tá. Serão moléculas de S para mais 2 de cloro. A fórmula molecular S e cloro, que seria discloreto de enxofre, que íons que é S central com 2 ligações simples a 2 de cloro. E tem 2 pares elétricos. Em uma estrutura plana, cloro
cloro igual a S com mais cloro. Seria assim. Cloro aqui. S aqui no meio, né? Que seria o enxofre. E o cloro aqui. Já vai ter feito o desenho, né? Não esqueci no caderno. Tá certo. A explicação. O enxofre tem 6 elétrons de valência, formado por 2 ligações. Para completar 8 elétrons, sobrando os pares para ligarem os resultados em geometria angular. Certo? Tá. O quinto é... Peraí, deixa eu ver se ela tá quente. Não. Mas daqui a pouco acho que vai começar a esquentar. Assado. Tá. Um químico recolhe um gás em uma... Um gás de 300K Kelvins ocupados em um volume de 600 metros quadrados. 600 centímetros quadrados, né? No caso, centímetros cúbicos. E 237 K de pressão constante. K é pressão, tá. A tipo de A, que seria identifique o nome e o tipo de transformação gasosa. O tipo de transformação é isobárica, que seria a mesma pressão, variando de temperatura com o volume mudando. O cálculo para saber o volume seria a lei de Charles, que seria V, que seria volume, igual a 2. Com 2 embaixo, que seria dividido por 2. Igual a V1, que seria T, que seria tempo. 2 igual a 600 centímetros cúbicos. 233K dividido por 300 igual a 600. Vezes 0,91, que é igual a 546 centímetros cúbicos. E a explicação seria que a pressão constante, o volume é proporcional à temperatura absoluta. Tá. Com base nos conceitos anteriores, o que seria responde? Tá. Por que a energia nunca desaparece, mas sim se degrada? A primeira lei que diz que a energia é totalmente conservada. Energia de Charles, né? Energia não, lei de Charles. Seria que a energia é conservada. E a segunda lei, que é da entropia, entre informações reais, que a energia útil para trabalho diminui, porque parte dela se converte em calor disperso, que aumenta a entropia. Por isso que diz que a energia não se degrada, mas sim se transforma e se dispersa. Certo? E tá. B. O que significa entropia ao zero absoluta? A terceira lei da termodinâmica... não é de Charles não, é da termodinâmica, certo? A entropia de um cristal perfeito tende a zero quando T do 0K, tempo e pressão. Porque em um sistema de um único microestado acessível, onde máxima. E a explicação seria que a entropia mede a desordem e possibilidade. No zero absoluto não há energia térmica para existaciones, que está estacionada na energia térmica. E só um microestado, que seria entropia mínima. A 7. Em um laboratório, realizando um experimento com uma caldeira que ferve água. E nessa caldeira que se transforma em vapor. E esse vapor é ligado a uma turbina, com a pressão e volume suficiente para movimentar. Tá. O cálculo aqui é para saber quanto, né? Tá. O T, que seria tempo de 300K, a 0... Peraí que eu perdi aqui o T. 350K. Quanto de vapor? São 0,3 mols. A saída do vapor é de 2 litros. E... qual que é o nome? E o contato que é R igual a 0,082 ATMs. O cálculo que seria 0,3 vezes 0,082 igual a 0,8246. Que dá 0,246 vezes 350, que é igual a 8,61 ATMs. E isso dividido pelo volume, que são de 2 litros, dá 435 ATMs, certo?
A B que seria se é o mínimo, né? Para mover seria 1,2 atm. E são 4 atm. Então é mais que o suficiente para mover a turbina. Certo. E agora passando para as partes das células. Células, modelo procarionte e eucarionte. E a pergunta é: esquematize 4 estruturas presentes em todas as células. Tá. Tá certo. Tá. E essas são membrana plasmática, que é a barreira que protege a célula, que é lá onde o vírus entra, né? O vírus ele meio que tem uma chave para entrar dentro da barreira. Quer dizer, na membrana plasmática consegue entrar dentro da célula. Os citoplasmas, que é meio algoso, onde ocorrem reações. Material genético, que é o DNA. E os ribossomos, que geram a síntese de proteica. A diferença entre uma célula procarionte e eucarionte, tá? Não seria bem a diferença, né? Seria qual que não teria, né? Tá certo. A procarionte, ela meio que é totalmente desorganizada, que seria as bactérias, onde ela não tem qual que é o nome? O núcleo, o DNA espalhado, e também não tem organelas, mitocôndrias e retículos, igual os eucariontes. Tem várias coisas. Enquanto as eucariontes têm, que são as nossas células normais. Certo, a 9. Com base nisso... Com base de sais de moléculas necessárias para... Qual é o nome? Para viver das células. Tá. Para gerar as células, né? Que seria macromolecular. Que seriam os macronutrientes das células. E águas e sais minerais, certo? As principais moléculas são carboidratos, que a função é da energia imediata de estrutura, como a glicose e a celulose. Lipídios, reserva de energias e membrana. Os lipídios seriam o quê? As gorduras e os folipídios, certo? Proteínas, que é para gerar enzimas, estruturas e transportes. E exemplo seria a hemoglobina e o colágeno. Colageno, né, no caso. Não é colágeno. Colágeno. É colágeno. Ácido nucleosos, que é armazenamento de informação, que seria o DNA e o RNA. O RNA é na hora de transportar as informações, seria o RNA mensageiro, certo? Nossa, tá dando uma dor no pescoço já. E os polímeros complexos, que seriam os glicogênios e os proteglicanos. Armazenamento de estrutura e reconhecimento. Tá. A B, que seria a pergunta: qual que é a função da água no nosso corpo? É para absorver reações, transporte, tipo do sangue, regulação térmica com suor e manutenção dos tubos celulares. E a função dos sais minerais, certo? Que é a condução nervosa e equilíbrio hormonal, que seria o Na+, seria sódio e potássio, certo? O cálcio em ossos, circulação e sinalização celular. Ferro, transporte de oxigênio, que seria na hemoglobina. E magnésio, que seria a confraternização enzimático. E cloro e... esqueci o nome desse elemento agora, viu? Que seria no equilíbrio ínico dos ATPs e dos ossos. Citoplasmas e organelas diferentes e funções. Tá. A diferença entre citoplasmas em células animais e vegetais. Ambos têm citoplasmas, mas as células vegetais são os vacúolos centrais, que ocupam um grande volume os canos citoplasmas para as periferias vegetais, que tem os cloroplastos, e os animais são centrílogos, certo? O vacúolo central ele acumula água, enquanto os cloroplastos fazem a fotossíntese, certo? Agora a B, que é a tabela, organelas e funções, tá? Ribossomos são também animais, que seriam a síntese de proteína, a produção. Retículo endoplasmático rugoso, que seria a síntese de proteína para a secreção e membranas. Retículos endoplasmáticos lisos para síntese de lipídios e desintoxicação,
complexo de Golgi que modifica e meio que empacota as proteínas e lipídios. Lisossomos, que fazem a digestão intracelular. Peróxidos, que degradam os peróxidos, tá. Vacúolo central, armazena águas e turgor na célula vegetal. Centrílogo, organiza fusos metódicos. Centrílogos. Não, já falei centrílogos, né? Foi mal, confundi aqui. Mitocôndria, produção de ATP, de energia através da respiração, né? Que ela pega gordura, que é a célula que gera a queima de gordura. E cloroplastos geram a fotossíntese. A pergunta C, que é a relação entre os retículos e os complexos de Golgi, e o complexo de Golgi. Tá, os retículos eles produzem a síntese proteica, que é no caso do rugoso, e o liso produz as gorduras. E o complexo de Golgi ele meio que pega essas gorduras e proteínas, fazem a síntese delas, modificam elas e empacotam, fazem a distribuição da célula. Esse que é o vídeo, professor. Ficou bem longo, né? Porque eu tenho dificuldade para explicação, então desculpe. E essa é a minha integrada.